Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi a Betânia, onde morava Lázaro, que ele havia ressuscitado dos mortos. Ali ofereceram a Jesus um jantar. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Maria, tomando quase meio litro de perfume de nardo puro e muito caro, ungiu os pés de Jesus e enxugou-os com seus cabelos. A casa inteira ficou cheia do perfume do bálsamo. Então falou Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que o havia de entregar. Por que não se vendeu esse perfume por 300 moedas de prata para as dar aos pobres? Judas falou assim, não porque se preocupasse com os pobres, mas porque era ladrão. Ele tomava conta da bolsa comum e roubava o que se depositava nela. Jesus, porém, disse, deixa ela fez isto em vista do dia de minha sepultura. Pobres sempre os tereis convosco. Enquanto a mim, nem sempre me tereis. Muitos judeus, tendo sabido que Jesus estava em Betânia, foram para lá, não só por causa de Jesus, mas também para verem Lázaro, que Jesus havia ressuscitado dos mortos. Então, os sumos sacerdotes decidiram matar também Lázaro, porque, por causa dele, muitos deixavam os judeus e acreditavam em Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos na Segunda-feira Santa. Como eu dizia ontem, devemos estar com o nosso coração todo voltado para meditar esse grande mistério do sofrimento de nosso Senhor Jesus Cristo. O evangelho de hoje é o de João, capítulo 12, do versículo 1 até o 11. 3 coisas nós podemos observar no evangelho de hoje. A narrativa primeira que nós encontramos é a narrativa da refeição da casa dos amigos de Jesus, Lázaro, Marta e Maria. Que ali nós vemos o quê? Estão felizes, estão contentes, porque Jesus havia ressuscitado Lázaro. Lázaro que há 4 dias já estava morto. E Jesus mandou rolar aquela pedra que tampava o sepulcro, e ele gritou, Lázaro, vem para fora, e Lázaro veio, ressuscitado. Alegria das irmãs, alegria de Lázaro, alegria de Jesus. Mas, ao mesmo tempo, tudo está envolto ali da questão da paixão do Senhor. A presença do traidor, o abundante perfume, a alusão ao sepultamento de Jesus e a decisão dos sumos sacerdotes de matar Lázaro. Estão vendo o contexto dessa narração do Evangelho que será meditada hoje com todos os sacerdotes em todas as missas católicas? Que situação, que drama! Mas eu quero, mais uma vez, ficar com a parte de Judas. Aquele que iria trair. Isso ficou nos ensinamentos dos apóstolos, em todos os evangelistas, sempre que se narrava os apóstolos, que falava da escolha de Jesus dos 12,
quando se falava de Judas, sempre dizia o traidor. E hoje nós vimos aqui, além da questão da traição, Judas, que era ambicioso. Judas que cuidava do dinheiro. E ao cuidar do dinheiro, não soube como cuidar. Queria para ele. Interessante que São Paulo, escrevendo lá na carta a Timóteo, ele vai dizer que nu nós viemos para esse mundo e nu nós voltaremos. Aí ele dizendo, tendo o que comer e o que vestir, basta. Porque o amor ao dinheiro é um dos grandes e maiores pecados, é o amor ao dinheiro. Por amor ao dinheiro, muitas famílias se desfizeram com questões de aliança. Estava tudo bem, os pais morreram, aí o corpo está ali e os irmãos já estão tudo brigando, querendo a minha parte, eu quero a minha parte, eu quero a minha parte. Por amor ao dinheiro, quantas pessoas mataram outras? Por amor ao dinheiro, quantas pessoas abandonaram nosso Senhor Jesus Cristo? Por amor ao dinheiro, Judas traiu Jesus. E ali nós vemos aqui na narração do Evangelho, Maria tomando quase meio litro de perfume de nardo puro e muito caro, ungiu os pés de Jesus e enxugou-os com os seus cabelos. A casa inteira ficou cheia do perfume do bálsamo. Como eu acabei de dizer para vocês, é uma alusão ao sepultamento de Jesus. Então, falou Judas Iscariote, um dos seus discípulos, aquele que havia de entregar ao Senhor. É o que São João está dizendo. Por que não se vende este perfume por 300 moedas de prata para as dar aos pobres? Veja o que é que Judas fala. De uma forma geral, olhando assim, nossa, Judas preocupado ali com os pobres, para ajudar os pobres. Mas João, o apóstolo evangelista, ele já desmascara o que na verdade estava dentro do coração de Judas. Judas falou assim, não porque se preocupasse com os pobres, mas porque era ladrão. Ele tomava conta da bolsa comum e roubava o que se depositava nela. Imagina, meus irmãos, aquelas pessoas que está ali no capítulo 8 do Evangelho de São Lucas, nós vemos aquelas mulheres que ajudam Jesus, dentre elas estavam Maria Madalena, elas vão ajudando ali com o dinheiro que elas tinham, iam ajudando os apóstolos, ajudando a Jesus diante das suas necessidades. E João está dizendo que aquele dinheiro que era depositado ali, Judas roubava, pegava para ele. Agora, uma coisa interessante, meus irmãos, Judas estava com Jesus. Vocês percebem? Ele estava com Jesus, mas o coração dele estava muito distante. Estão entendendo? Olha, vocês que trabalham com o dinheiro, eu estou falando isso porque eu falei vocês, porque graças a Deus eu não trabalho com essa questão administrativa, eu não sou econômico, eu não estou aí na pastoral do dízimo, mas vocês tomem muito cuidado. O dinheiro não é seu. O dinheiro, ele tem uma finalidade.
E a finalidade não é você pegar o dinheiro para você. Imagina nessas paróquias, pessoas que trabalham ali com as finanças e roubam. Que pecado gravíssimo, meus irmãos. E aquelas pessoas que vão lá naquela cestinha que é depositada ali o dinheiro para as questões paroquiais, para as necessidades ali. Aí as pessoas olham para um lado, olham para o outro, pegam o dinheiro, colocam no bolso. Quantos escândalos, meus irmãos. Aqui eu não quero ficar levantando situações, mas quantos escândalos dentro da igreja por questões do dinheiro. Todo mundo trabalhando para Jesus, mas quantos escândalos, quantos roubos, meu Deus do céu. E aí nós já percebemos que isso já estava acontecendo ali com os apóstolos. Isso aí vem das origens. O demônio, ele sabe como levar as pessoas à ambição. Quanto mais se tem, mais se quer. É assim. Para as pessoas trabalharem com finanças, elas têm que ter um desapego muito grande. Elas têm que ter um amor a Jesus muito grande. Elas têm que seguir Jesus diante daquele recado que ele deu para as multidões, lá no Sermão da Montanha: ajuntai tesouros no céu, aonde a traça não corrói. Está lá no capítulo 6 do Evangelho de São Mateus, quando Jesus fala que nós não devemos ter amor somente a Deus e não ao dinheiro. E ele fala: buscai primeiro o reino dos céus. Tomemos muito cuidado. Hoje é um dia de nós meditarmos e pensarmos: será que algum dia eu roubei? Será que algum dia eu furtei? Peguei algo de alguém e não devolvi? Somos da igreja. Estamos com Jesus. Pegamos dinheiro escondido? Se pegou, é preciso devolver. E é preciso se confessar. Não se pode, meus irmãos, viver com Jesus e com esse pecado grande, onde o mandamento diz: não roubarás ou não furtarás. A sua vida é semelhante ao de Judas. Você tem sido ambicioso. Conheci uma pessoa que ela só pensava em trabalhar para ser rica. Graças a Deus, pelo menos, trabalhava honestamente, mas existia a ambição de ser rica. E a ambição de ser rica era tão grande que não tinha tempo para Deus, não tinha tempo para o Senhor. Morreu assim. E não enriqueceu coisa nenhuma. E já uma outra pessoa, uma vez, veio falar comigo: padre, eu seguia nosso Senhor, eu andava com nosso Senhor, mas de repente a ambição tomou conta do meu coração e eu pensei em ganhar dinheiro, então abandonei a igreja e fui trabalhar. Fiquei rico, padre, mas hoje estou voltando, sabe por quê, padre? Porque eu tenho muito dinheiro, mas estou com uma doença incurável. Tenho dinheiro para qualquer médico, para eu pagar qualquer médico, qualquer hospital. Mas a minha doença é incurável.
E agora eu vi que eu havia trocado Deus pelo dinheiro e agora eu preciso voltar para Deus. Tomemos cuidado, meus irmãos, com a ambição. Temos um coração ambicioso, estamos com Jesus, mas estamos sendo corruptos. O nome corrupção hoje está tão comum aqui no Brasil, porque é tanta corrupção que nós vemos, é tanta corrupção, que às vezes nós olhamos as grandes corrupções dos que governam, dos que nos governam, e nós estamos no dia a dia fazendo a mesma coisa. Coloquemos a nossa barba de molho. Aquele que está em pé, cuide de não cair, como diz São Paulo. Façamos um bom exame de consciência e vejamos em que parte da nossa vida, lá no passado, eu peguei algo de alguém e não devolvi, peguei emprestado e não devolvi, ou peguei escondido. E aquelas pessoas que têm aquela doença que se chama cleptomania, cuidado, pede força a Deus, não fique pegando coisas dos outros, procure um bom psicólogo, um terapeuta, para ver as raízes de tudo isso, mas pare de pegar, porque nós não podemos morrer com esse pecado, porque Judas andava com Jesus, mas era um ladrão. Era um ladrão. Imagine ficar na história, quando as pessoas lembrarem de mim ou lembrarem de você, e ficar ali, era um desonesto, era um ladrão. Lutemos, meus irmãos, para que no futuro as pessoas lembrem de nós dizendo, era uma pessoa honesta, muito honesta. Tinha amor a Deus, tinha temor a Deus, vivia sempre com Deus. Deixemos essas coisas, não vamos copiar e nem vamos imitar Judas. Vamos estar com Jesus, vivendo com Jesus, mas na honestidade. Ó Virgem Santíssima, não permitais que eu viva e nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal eu não hei de morrer, porque a Virgem Santíssima há de me valer. Valei-me, Virgem Santíssima, e desça sobre você a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima. Judas falou assim, não porque se preocupasse com os pobres, mas porque era ladrão. Ele tomava conta da bolsa comum e roubava o que se depositava nela.